Muito bem, essa agora é a segunda parte da lei de Ohms, tá? Então nessa segunda parte a gente vai fazer um pequeno cálculo e vou mostrar para você a sequência dos cálculos de lei de Ohms. A primeira lei na regra de 3, tá bom? Então vamos começar a segunda parte da lei de Ohms. Como exemplo prático, vamos determinar o valor da resistência elétrica de um circuito, dessa primeira figura aqui, o qual está submetido a uma DTP, tensão de 12 volts, que é percorrida por uma corrente de 1 ampere, tá bom? Então, beleza, 12 volts numa corrente de 1 ampere. Qual seria a resistência desse caso? Então, voltando lá para a fórmula, para calcular o valor da resistência, vamos usar a fórmula. Resistência é igual tensão dividido por corrente. Então, resistência é igual a 12 dividido por 1. Então, a resistência seria 12 ohms. Isso vale para qualquer parte da elétrica e da eletrônica. É tabuada. É interessante você decorar essa fórmula. Então, ela se divide em algumas partes, são particularidades. Então, tensão, resistência dividido por corrente, e para se determinar a resistência, você divide tensão por corrente. Para determinar tensão, você multiplica a resistência pela corrente. Para determinar a corrente, você multiplica a resistência pela tensão. Você vai ter a corrente. Então, resistência vezes corrente é igual a tensão, e resistência é igual a tensão dividido por corrente, e tensão é resistência vezes corrente. Não é muito difícil de fazer, mas é um pouco complicada de se entender a princípio. Então, por esse motivo, eu vou escrever aqui, ó, resistência. Resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Corrente é igual a resistência vezes tensão. Tá bom? São 3 grandezas que se você tiver duas grandezas, você encontra outra. É a regra de 3, tá? Você vai encontrar outra. Então, é muito simples. Existe a segunda lei de Ohms. Essa lei estabelece a resistência elétrica em um condutor, que depende basicamente do material qual o condutor é encontrado, é construído. E da vez nasceu do seu comprimento. No caso aí, esse cálculo é feito para a resistência de cabos, quantidade de cabo longa. Não vou entrar nesse mérito agora, vou deixar isso para a próxima, tá bom? Deixa isso para a próxima. Vamos só dar uma relembrada aqui, que a lei de Ohms, nesse caso aqui, é a tabuada da elétrica e da eletrônica, tá bom? Eu queria passar para vocês que essa resistência de cabo aqui é um pouco mais difícil de calcular. Então, eu não vou colocá-la aqui não. Então, vamos falar de uma das... Terminamos a segunda parte da lei de Ohms. A próxima parte vai ser continuado com a potência, tá? E nós vamos falar apenas de potência. E depois falamos da resistência de cabo, perca de cabo, tá bom? É isso aí.